Salve Maria, sou o missionário César Roberto. Então, é o segundo vídeo aqui refutando, né? Qual é a verdadeira igreja que leva o caminho para a salvação? Simples, cara. Efésios 2:20. Olha só. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então, nós temos que seguir o modelo do fundamento dos apóstolos. Por quê? É ali que está a raiz. Ali que vai sair pregadores fervorosos, marianos, apologetas para defender a igreja. Porque a fé católica está totalmente ali alicerciado no fundamento dos apóstolos, que são as colunas sustentáculas da verdade. Quer conhecer a verdade? Quer ir para a verdade? Quer ser salvo? Buscando a verdade? Fundamento dos apóstolos. Saiu desse fundamento, você vai seguir por conta própria. Você só vai ter conhecimento, mas não vai estar voltado para a verdade, que é o magistério, que é a igreja, que é o fundamento dos apóstolos, tendo por pedra angular de ângulo Cristo. Aqui, ó. Efésios 3:10, adventista pode pregar bonito, falar bonito, esses teólogos estudiosos, a Universal, a Assembleia, mas a verdade não está na boca deles. Que a igreja católica, a igreja que Cristo fundou, não é igreja material, não é igreja humana, não é igreja com placa, é uma igreja mística. Por isso que muitas pessoas não compreendem. Você vê milagres, você vê prodígio, você vê a aparição de Nossa Senhora, você vê várias graças ao redor delas, Marte sendo canonizado, que é uma igreja sobrenatural. Essa igreja não tem uma limitação humana. É uma igreja sobrenatural, cara. Que o Espírito Santo assiste essa igreja, que está... Por quê? Que é a verdade, porque o Espírito Santo está ali, ó, é simples entender. Aonde está a verdade? Onde o Espírito Santo assiste, Mateus 28:20. A igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Revelação do Espírito Santo. E o Evangelho, nós católicos, nós estudamos não com visão humana. O Evangelho é visão sobrenatural que vem do magistério. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não passa por mim. João 14:6. Então, a verdade está ali. Nessa igreja, que é o caminho, a verdade e a vida para chegar até Cristo. Mas tem que passar pelo fundamento dos seus discípulos, dos seus escolhidos, para anunciar e edificar a igreja através das pregações oral. É um texto que ele fala uma coisa que devemos considerar em relação à salvação, para compreendermos como que Deus trabalha em relação a isso. Então em João 10:16 encontramos um texto que diz o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Deus se utiliza de todas as igrejas como instrumentos para falar do amor de Jesus. Mas o objetivo dele é reunir... Então Deus usa de todas as igrejas para falar do seu amor? Aonde você viu isso na Bíblia? Ele usou aqui, olha só, cara. Por que ele faz isso? João 10:16, ó. De que Cristo está falando aqui, ó? Tem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-la também. E ouvirão as minhas vozes e haverá um só rebanho, um só pastor. Ó. Então aqui já cai por terra, um só rebanho, um só pastor. Tem ainda outras ovelhas desses apriscos
ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho. Quer dizer o quê? Essas igrejas, fundamento de homens, que está fora da verdade, que não está ouvindo a voz do pastor. Como vão voltar para a verdade? Ouvindo a igreja, que é o aprisco da verdade, que vai conduzir a verdade. E o Cristo é o pastor, Cristo é a cabeça, Cristo é esposo desse aprisco, que é a igreja. Cristo usa de várias igrejas. Onde você viu isso, pastor? Então vai cair em terra, então. Aqui em Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu edificaria minha igreja. Se fosse sobre ti, Pedro, eu edificaria as minhas igrejas, aí sim. Todas as igrejas iriam levar até Jesus Cristo. Para o caminho da salvação, para o caminho da verdade. Não, é uma só igreja. Para você ser membro dessa igreja mística. Para ouvir um só pastor. Para ser um só rebanho. Até isso aqui é unidade. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Que não são ainda. Está fora. Não ouvir a voz do pastor. Agora, Cristo sobe na nuvem, deixa um pastor para pastorear essa igreja, que o seu representante, que é Pedro. Então, para você ser rebanho dessa igreja, tem que ouvir o pastor representante de Cristo aqui na terra, que está sobre a igreja, sobre ti, Pedro, eu te falei minha igreja. Essa igreja que foi edificada, pastoreada pelo pastor universal, que é Pedro, sucessor de Cristo. Tanto em Atos Apóstolos 5 ali, 16, 7, a sombra do Altíssimo estava sobre Pedro. Ao menos quando Pedro passasse, sua sombra curar, porque é próprio Cristo presente, assombrando Pedro, o pastor universal, para conduzir essas ovelhas que não se converteram ainda através da pregação, irá crer, tanto que Paulo estava fora desse aprisco, se converteu e começou a pregar, anunciar e ser membro dessa igreja reconhecido pelo pastor universal. Gálatas 2:9. Olha só que interessante. É simples entender isso. Porque Paulo, quando se converteu, não foi fundar outra igreja para anunciar Cristo e conduzir as ovelhas. Interessante, né? É uma só igreja, porque Paulo se converteu ali a Cristo, ele abandonou tudo, chamou tudo de esterco para ser membro dessa igreja mística. Para ser guiado pelo verdadeiro pastor. Interessante. Eles querem colocar as ideias deles. Não tem como, cara. Mas o objetivo dele é reunir um povo, uma igreja, um aprisco que seja preparado para a volta de Jesus Cristo. Então, já reuniu, meu filho, é uma igreja só que ele fundou. Qual igreja vai ser arrebatada na sua vinda? A igreja que ele fundou. Aqui você já vê nesse texto em João 10,16, é um só rebanho, é um só povo. É uma só igreja, é um só Espírito Santo, é uma só pregação, é um só batismo, é uma só salvação. É uma só verdade. Por isso que Cristo fez todo esse modelo, capacitando, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, para você reconhecer a verdade e vir para essa igreja que é a sua esposa, amá-la e ser membro, coluna viva dessa igreja. Mas como eu vou me converter para essa igreja? Ouvindo a pregação do fundamento dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Ensinado pelos seus apóstolos que ele escolheu, os apóstolos 2. Como eu vou encontrar o caminho da salvação? Como eu vou encontrar o verdadeiro caminho? Escutando esses pastores que é de outro aprisco. É de outro rebanho. Simples, pastor. Tá fora. Reunido, tenha as características do povo de Deus mencionadas em Apocalipse 14:12 e em João 13:35. Apocalipse 14:12 diz que o povo de Deus nos últimos dias deve guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo.
E João 13,35 diz que devem amar-se uns aos outros. Obediência a Deus, fé em Jesus e amor pelo próximo são as 3 principais características do povo de Deus. E sendo que Jesus tem muitas pessoas que não estão no seu aprisco, pode ter certeza, ele vai conduzi-las à salvação de outras maneiras. Ele tem outras maneiras de revelação. Você lê em Romanos 2, 13 e 14, Deus pode se revelar por meio da consciência moral. E uma pessoa pode dizer sim para Jesus. Você vai para Romanos 1, 20, você vê que Deus se revela pela natureza. Né? Como no Salmo 19 também fala disso. Então Deus tem várias formas de revelação. E por isso, façamos a nossa parte em levar a mensagem do Evangelho, deixando com Deus o resto, a maneira como Ele vai se revelar a cada pessoa. Então eu vou ser salvo fazer o que eu quero. Se Cristo ele fundou uma igreja para te conduzir para a salvação, por que você vai procurar outras igrejas? Infelizmente, tem muitas pessoas que não acreditam na igreja. Tem muitas pessoas que é gente de bem e tal, etc., mas tem que conhecer Jesus. Como vamos conhecer Jesus? Através da igreja. Como vamos conhecer o verdadeiro Jesus? Através da sua igreja. Pregação dos apóstolos. Se vir de outra igreja, irão conhecer outro Jesus diferente. Outras verdades. Em Apocalipse 12 ali, ele citou, muito interessante. Meu caminho para ser salvo é amar a Deus, amar o próximo e guardar os mandamentos. Isso o jovem rico já fazia. Cristo falou o quê? Vende tudo aos pobres, vem, dá aos pobres e me segue. Cristo deixou quem? Os apóstolos. Então, nós temos que seguir os apóstolos, que é o enviado de Cristo. Romanos 10, que não vão pregar não se não for enviado. Os apóstolos foram enviados. 14 e 12, ó. Eis o momento para apelar à paciência dos santos, dos fiéis, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Quais mandamento que vai me conduzir à salvação? Simples. 2 Pedro 3. Confesso que é até difícil fazer esse vídeo, cara. Eles usam vários versículos fora. É para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de Deus, nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Por isso que a verdade e os mandamentos está na igreja, ensinado pelos vossos apóstolos. Qual igreja? Sobre ti, Pedro, te farei uma igreja. Qual fé? Qual doutrina? Efésios 2, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na fração do pão. João 6 ali, a Eucaristia. Ô Mateus. Mateus 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu e partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é meu corpo. Tomou depois o cálice, e deu graça, e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, em remissão dos vossos pecados. Salve Maria, sou missionário Alberto. Ali está a verdade, onde tem a Eucaristia.